certa vez uma jornalista perguntou a Billy Graham o seguinte: qual a maior surpresa que você teve na sua vida? E ele respondeu: a brevidade dela. Eu vi que a vida passa rápido demais, e goste ou não goste, um dia você vai morrer, meu querido. Tem que te dar essa notícia. Estou 100% certo. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Certa vez alguém passou na frente de um túmulo e leu lá: no lugar que você está, estava descrito assim no túmulo, os dizeres do túmulo: no lugar que você está hoje, um dia eu estive. E no lugar que hoje eu estou, um dia você vai estar também. É inevitável. Vamos estar lá. O problema é que a gente não se prepara para aquilo. O problema é que a gente acha que vai ficar eternamente nesta terra. O problema é que a gente acha que não precisa fazer nada. Deus proverá. É claro que Deus proverá. Inclusive você está vivo hoje, tomou um café da manhã e talvez almoçou e jantou, porque Deus proveu. Através do seu trabalho, através de algum meio, Deus proveu e supriu as suas necessidades. Mas Deus sempre nos dá um pouco além, às vezes muito além do que nós precisamos para viver, com o intuito de nós sermos sábios e administrarmos com sabedoria as coisas que Ele coloca em nossa mão, seja nosso dinheiro, seja nosso tempo, seja qualquer área da nossa vida. Mas às vezes a gente não pensa nisso daí, e a gente gasta tudo. Pastor, eu ganho pouco demais, eu vivo pela fé, enfim. E a pessoa não guarda nada, não aplica nada, não investe nada. E os anos vão passando, e a pessoa, ela ganha R$1.000, ela acha que não pode investir. E depois que ela ganhar R$30.000, ela continua não investindo, porque ela gasta tudo. É só o cara ter um aumento de salário, ele muda de carro, ele muda de um monte de coisas, ele acha que agora ele, como tem mais dinheiro, vai gastar mais dinheiro, e de repente a morte vem, e o camarada largou a sua esposa endividada, com 2 filhos, num perrengue lascado, sem dinheiro para pagar as contas, e agora o homem está lá querendo levar os 2 meninos, talvez adolescentes, para serem escravos, para saldar a sua dívida. A Bíblia diz que o preguiçoso deseja e nada tem. Só deseja. Desejo todos têm. Então ele vai lá colocando a sua fezinha lá na Mega Sena, mega isso, mega aquilo. Quem sabe um dia ele tenha. Ele não sabe que ele precisa aprender. Ah, pastor, mas eu não sei. Eu falei a semana passada, querido, todo mundo nasce sem roupa e ninguém nasce sabendo alguma coisa. O bebezinho, você quando nasceu, bebezinho era igual o Bill Gates. Ele nasceu peladinho igual a você. O que eles fizeram? O que algumas pessoas fizeram que eu não fiz? Eu tenho que aprender. Se eu quiser avançar em áreas da minha vida, eu tenho que estudar alguma coisa, aprender alguma coisa, ler bons livros. Eu penso que a gente precisa separar um tempo que na verdade não é um tempo perdido, é um investimento. Eu considero como um investimento. Eu leio um livro como se eu estivesse participando de uma conferência. Eu anoto, eu grifo, eu penso, não só livros cristãos, livros não cristãos. Eu falei no outro culto, eu estou lendo um livro não cristão, que eu estou achando maravilhoso. Eu grifo todo e vou ler novamente, e anoto coisas, e vou lá no código lá e pego o código para ouvir as palestras. Enfim, eu preciso investir, que não é um tempo perdido. Eu preciso investir em conhecimento para melhorar coisas em minha vida que às vezes eu não sei. Então, se você não sabe lidar com o dinheiro, você precisa investir um tempo na sua vida para estudar sobre isto, porque ninguém nasce sabendo, meu querido. Se você não estudar, vai continuar sem saber. Vai continuar sem saber. Certa vez eu falei que eu fui na Universidade Oral Roberts, e a primeira vez que eu fui lá visitar, eu não sabia que alugava carro, nada disso. Eu andei que nem um camelo lá naquela cidade. Eu achava que pegava um metrô, pegava ônibus, e o ônibus lá passa a cada 3 dias, passa um ônibus, todo mundo tem carro. E nas ruas, e não pode andar na highway a pé, que senão a polícia te prende.
E aí, então eu andava lá nas ruas, lá sem calçada, com a minha botina, e andei quilômetros para chegar na universidade, para conhecer lá, e fiquei assim abismado com a enormidade daquilo lá, o estacionamento imenso, com centenas de carros, que coisa impressionante. Mas os anos se passaram, Deus me deu a chance de estar mais vezes lá e conhecer e estar na sala do presidente da universidade. Todo ano que eu vou para lá, a gente vai orar lá na sala do presidente, ora lá. E a primeira vez que eu entrei lá, eu vi lá em cima da mesa, tinha uma placa escrita assim: aqui não se faz planos pequenos. Porque se Deus é um Deus de coisas grandes, Ele falou para ela: você vai pegar vasilha, mas não pouca, tá? Não pouca, pega coisa grande, pega muita vasilha. Se você for fazer alguma coisa, pense em coisas grandes, sonhe coisas grandes, planeje coisas grandes. Planeje algo tão grande que não vai dar certo, que vai dar errado, a não ser que Deus faça um milagre na sua vida, meu amado. Mas não basta sonhar, você precisa escrever a visão, sonhar com aquilo, orar sobre aquilo e dar passos práticos para chegar naquilo lá. Não adianta só ter vontade. O preguiçoso deseja, mas não faz nada. Cruza os braços, ora. Amém, eu creio na oração. Mas não é só orar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se capacitar, precisa estudar, precisa ler, precisa buscar. Olha, ele falou: você pega lá emprestada com os vizinhos. Eu preciso pedir emprestado o conhecimento que o outro tem. Eu preciso adquirir com o outro que ele aprendeu. Ninguém sabe tudo, meu amado. Se ele é bom em alguma coisa, é com esse que eu quero aprender. Eu falei no outro culto que eu tinha um hábito de, por mais de 20 anos, de ler no mínimo 25 livros por ano. Quero ler bons livros. Não é ler panfleto. Ler livro de 300 páginas, 400 páginas, 500 páginas. Enfim, ler livros. Vou ler pelo menos 25 livros por ano sobre vários assuntos. Não só assuntos bíblicos, outros assuntos também. E fiz isso por mais de 20 anos. Só que eu cheguei à seguinte conclusão: eu lia o que me vinha, porque as editoras do Brasil me dão os livros, me mandam para minha casa. Eles fazem um lançamento, me mandam de graça. Eu fui em várias editoras grandes, em maiores editoras nos Estados Unidos, e conheci alguns donos, presidentes de grandes editoras lá. Eu me lembro que eu fui jantar com um presidente de uma das maiores editoras evangélicas nos Estados Unidos. Um dia eu, minha esposa, meus filhos eram pequenos, e nós fomos jantar, e à tarde eu passei a tarde lá na editora, conhecendo milhares de livros, e ele falou assim para mim: olha, pastor, escolhe algum livro aqui que eu vou dar para você. E eu peguei, comecei a olhar, tinha uma exposição imensa, um corredor imenso, com todos os livros deles. Aí ele falou: não escolhe nada não, que eu vou mandar para tua casa, só me dá o endereço, eu vou mandar todos os livros nossos de presente para você. Passaram algumas semanas, começaram a chegar caixa. Cada 2, 3 dias chegava caixa pesada com dezenas de livros dentro. Então, maravilha, que bênção, eu amo ler, é o meu hobby. Aí só que eu comecei a entender o seguinte: que se eu ler 25 livros por ano, em 10 anos eu consegui ler 250 livros, em 20 anos 500 livros, em 40 anos 1000 livros, em 50 anos 1250 livros. Se eu tiver 50 anos para ler 25 livros por ano, eu vou ler apenas 1250 livros, que não é nada. Eu tenho uns 3.000 livros. Eu vou ter que precisar 100 anos. Senhor, eu preciso viver pelo menos 120 anos. Consegui ler. Aí eu resolvi fazer o seguinte: eu não leio tudo que me dão. Eu só leio aquilo que eu falo. Isso vale a pena eu ler. Se o autor é muito bom, eu vou ler. Meus filhos, por exemplo, o Gui agora tem um grande privilégio. Porque eu às vezes falo para o meu filho, para o Gui, eu falo: filho, olha, eu li sobre este assunto na Bíblia aqui, eu tenho uns 15 livros sobre este assunto. Mas esse livro aqui é excepcional, é o melhor que tem. E dou para ele. Ele evita de ler os outros 9. Só aquele lá já foi o suficiente. Mas eu não tive isso daí, eu tinha que ler os 10 para saber qual era o melhor. Quando o Wesley, minha esposa ficou grávida do Wesley há 35 anos atrás, evidentemente eu nunca tive filho na vida, não sabia como criar uma criança. O que eu vou fazer? E mesmo assim a gente erra.
Quem é o pai e mãe que nunca errou com seus filhos? A gente erra. Se eu pudesse voltar no tempo, algumas coisas eu corrigiria, mas não posso voltar no tempo. Se o dinheiro é prata, o tempo é ouro. Porque o tempo que passou não tem como você recuperar, já foi. Hoje de manhã não volta mais. Você vai morrer e não vai ver amanhã de hoje de novo. Tem jeito. Só que a gente não tem um replay. Não dá para a gente voltar a maquininha do tempo. Puxa vida, eu errei nessa área com meu filho, eu poderia ter acertado. O que eu posso falar é para os meus filhos: olha, eu errei nessa área com vocês. Vocês não façam isso com os filhos de vocês. Posso falar isso. O sábio ouve o conselho. O tolo despreza. Agora, eu e minha esposa fomos comprar livro para ler. Eu não sei como lidar com a criança. Não basta pôr ela no berço e dar comida para ela. O que eu preciso fazer? Nós compramos um livrinho, não sei se tem mais, mas eu tenho todos esses livros. E às vezes empresto, dou para os meus filhos. Hoje em dia eu nem empresto mais para eles. Eu dou livros para eles, assim, para o Guilherme. Falo: filho, toma esses livros aqui. Eu não vou precisar mais, já li tanto. Tem livro, esses dias eu dei um livro para ele que só está folha solta. A junta aí não perde nenhuma folha. Esse é o melhor livro sobre esse assunto que eu li na minha vida. Estuda isso daí que vai te abençoar. Então não precisa me devolver mais não, que eu sei que estudei lá, já li 50 vezes. Então olha só. Eu e minha esposa fomos ler. Compramos um livrinho chamado Criar Filhos Não é Brincadeira. Não sei se existe ainda, a editora Betânia. Criar filhos não é brincadeira. E realmente vi que criar filhos não era brincadeira. Que às vezes eu não tinha vontade de disciplinar, tinha preguiça para disciplinar. Eu falava não e ele não fazia aquilo lá. E eu, às vezes a gente fechava o olho assim, deixava quieto. E eu vi que algumas vezes errei. Eu disciplinei talvez, eu acho até que às vezes eu disciplinei muito o Wesley, não disciplinei muito o Gui. O Gui acha que não. Mas nós somos pessoas imperfeitas. Mas eu preciso de vasilha de alguém. Preciso que alguém me empreste a vasilha que ele tem na casa dele, que eu não tenho. Que eu preciso de algo que você tem, que eu não tenho. Eu preciso aprender alguma coisa na minha vida. Então, só que a gente precisa ampliar os nossos horizontes. Estava lendo uma história de dois pescadores. História de pescador é bom, né? Dois pescadores estavam lá, passando o dia, iriam pescar truta. E um deles pescava o peixe, tirava uma reguinha do seu bolso, desse tamanhozinho, media o peixe. Se o peixe fosse maior, ele jogava na água. Se o peixe fosse menor, ele guardava no cestinho. O dia inteiro. E o amigo dele só olhando para ele, falando: pô, que pescador é esse daí? Ele pesca um peixe grande, joga fora. Ele pesca um peixe menor, pega a varinha e mede. E se é pequenininho, ele guarda. Se passou da varinha, ele joga fora. Chegou no final do dia, o amigo falou para ele: meu querido, eu não entendi o seguinte. Todo pescador quer pegar um grande peixe, mas você pega os grandes e joga no lago. E você pega os pequenininhos, mede com a tua reguinha, e se for menor, você guarda. Por que isso daí? Eu falei: claro, eu só tenho uma frigideira e só cabe peixe desse tamanho. É isso. Às vezes a nossa frigideirinha está pequena demais. Precisamos ampliar nossos horizontes. Precisamos comprar uma frigideira nova. Precisamos crer em coisas maiores. Precisamos aumentar os nossos sonhos. Precisamos dar um passo a mais. Precisamos crer que com o Senhor nós vamos viver um ano de milagres em nossa vida. Precisamos crer que Deus vai nos abençoar. Vai ser o melhor ano da história da nossa vida, meu amado.